Capítulo 15. Porque não tinha raiz, secou-se. Pastor Leonardo Almeida, Videira, Maryland. Você já parou para pensar porque alguns cristãos no início de sua experiência parecem tão intensos em servir ao Senhor, mas à medida que o tempo passa, vai se tornando mais difícil vê-los enganjados? Por que é que alguns desistem na metade da sua caminhada? Ou até porque alguns não conseguem seguir o Senhor com paixão e entrega até o fim? Você nunca deveria negligenciar sua jornada. Desistir no meio da jornada é algo que está diretamente relacionado à maneira que você escolheu viver, ou seja, se seus valores de vida cristã não se tornarem a normalidade da sua vida, você será inseguro e mais propenso a desistir. Uma vida rasa. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Marcos capítulo 4, do versículo 5 ao 6. Jesus nos ensina nessa parábola a respeito dos tipos de solo onde a semente é plantada. Nos versículos 16 e 17, o Senhor explica aos discípulos o que ela significa. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ao ler a explicação de Jesus, conseguimos compreender que a palavra é a mesma, a palavra de Deus, mas existem tipos diferentes de solo. Um dos tipos de solo é rochoso, onde a palavra ao ser lançada até produz algum fruto. Porém, como um estilo de vida é superficial, não consegue suportar e resistir os testes das provações. Esse é um estilo de vida de alguém que até começa bem, mas não consegue permanecer, pois é extremamente superficial, ficando assim exposto e extremamente vulnerável diante das dificuldades inerentes a todo ser humano. A semente foi lançada, brotou, rompeu sua casca exterior e germinou. Sabe o que isso significa? Significa que a palavra de Deus, que é a semente, não é meramente doutrina para esse tipo de pessoa, mas ela foi transformada em vida. Sabemos disso, pois a palavra é bem clara em dizer que germinou e o fez de forma muito rápida. Podemos dizer que o desenvolvimento foi tão rápido e o progresso tão maravilhoso que a pessoa até se sentiu satisfeita. Contudo, o fim é decepcionante, porque quando o sol está alto, ela é queimada e seca. Muito rápida para germinar, mas ainda para secar. Brotos que não podem resistir ao calor do sol têm pouca chance de amadurecer e estão sujeitos a secar prematuramente. Muitos cristãos vivem numa condição exatamente como essa descrita por Jesus. Recebem a palavra e o fazem prontamente com alegria, sobre a ilusão de que obtiveram tudo, entenderam tudo, estão preparados para pagar qualquer preço e estão prontos para andar em qualquer caminho. Diante de Deus, eles têm a vontade e a consagração diante dos homens, eles dão testemunho e são bastante zelosos. Contudo, quando menos esperam, quando lhes sobrevém alguma provação, eles logo começam a ficar abalados, sentem-se um tanto desanimados, acham insuportável, fogem diante do medo e, inevitavelmente, das provações. Por que ela germinou imediatamente e secou assim que foi exposta ao calor do sol? Vejamos 3 razões para isso. Primeira razão: superficialidade do solo. A primeira razão é a superficialidade do solo. Isso significa que não há terreno e, consequentemente, nenhuma profundidade. Um cristão cujo solo é superficial nada tem interiormente. Quando tal pessoa ouve a palavra, toda a frase parece ser prontamente recebida e bem compreendida. Ele está apto para transmiti-la a outras pessoas e pronto para dar testemunha diante delas. É tão fácil tal pessoa perder a verdade que ouviu, destruí-la e desfazer o que disse a outras pessoas. Ela é facilmente satisfeita, mas ao mesmo tempo sente fome logo em seguida. Ela torna-se feliz e triste, como que no instante seguinte ela se entusiasma e esfria, ri e chora. Uma pessoa assim é superficial.
está vivendo em suas emoções e conforme as circunstâncias. Sabemos que se uma árvore é alta, suas raízes devem ser profundas. Algumas podem atingir a profundidade de até 3 ou 4 quilômetros. Uma árvore não consegue absorver água da superfície. Precisará aprofundar suas raízes até atingir a fonte de água. As palmeiras no deserto da Arábia, apesar do calor do sol, permanecem com folhagem verde porque extraem água descendo às profundezas, capacitando-as a resistir ao sol ardente. Se um cristão aprofundou suas raízes, ele também será capaz de resistir ao calor do sol. Todos aqueles que vivem nos seus sentimentos ou influenciados pelas circunstâncias são pessoas sem profundidade. Também aqueles que são propensos a oscilar por suas emoções e são influenciados pelo ambiente não têm profundidade. Aqueles cuja vida está profundamente enraizada não prestam atenção às circunstâncias, nem vivem por sentimentos, mas somente por fé. Eles não olham nem dependem das circunstâncias, mas veem o Senhor atrás delas. Tais pessoas têm o amparo ou suporte e o poder que vem de Deus, em vez de serem influenciadas pelas circunstâncias. Se a pessoa não permanecer olhando para o Senhor por trás das circunstâncias, mas caminhar baseada em suas emoções e aquilo que a rodeia, não haverá uma única verdade ou ensinamento que ela seja capaz de possuir profundamente. Quando as circunstâncias são favoráveis, ela é ativa, é eufórica, mas assim que encontra provações, torna-se desanimada, depressiva e melancólica. Assim que a cruz confronta, tal pessoa cai. Se vocês ficam abatidos e recuam quando encontram provações, isso prova que estão sem profundidade. Quando o sol os queima, imediatamente murcham e secam. Segunda razão: falta de raiz. A segunda razão é a ausência de raiz. Que é raiz? A parte da árvore exposta à vista é a copa e o tronco, e o que está fora da vista, enterrado no solo, é a raiz. São os galhos, são as folhas e flores expostos aos olhos que demonstram a vida, o vigor, mas a raiz não é possível ver. Isso nos fala que a raiz representa a vida escondida, vida de oração, jejum, proclamação da palavra e relacionamento com Deus. Todo aquele que não tem raiz no Senhor, sua vida deve ser breve e seca. Todo aquele que não tem vida oculta espiritualmente e nada tem além do que é manifesto diante dos homens. Não tem raiz. Raiz é a parte invisível, oculta. O que é exposto é visível, não é raiz. Você deve perguntar: além daquela parte de sua vida que é visível diante dos homens, quanto de vida oculta você tem diante do Senhor? Se tudo que você tem é o pouco que é exposto, não há nada de maravilhoso e você irá murchar assim que o sol se levantar e esquentar. Em nosso viver espiritual, não há nada capaz de nos sustentar como a vida escondida. Se encontrarmos um irmão ou uma irmã que caíram, não olhemos a queda como um acontecimento acidental ou repentino. Ao invés disso, devemos perceber que anteriormente havia algo errado com sua vida oculta diante de Deus. Desde que ele não tem raiz, ele cai quando o sol se levanta. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Fechar a porta é a vida oculta. Isso é raiz. Aqui o Senhor fala de um modo peculiar. O pai vê em secreto. A oração pode ser vista. Sempre pensamos que a oração é ouvida, mas o Senhor diz que ela é vista. Portanto, algumas vezes não temos palavras na presença de Deus, mas apenas uma atitude, e isso é precioso também. Que proporção de sua vida é vista por Deus em secreto? Ou tudo o que você tem é o que é visível diante dos homens? Quanto de sua vida espiritual diante de Deus nunca foi divulgado? Se nada tem, isso indica que você não tem raiz. Se você é uma pessoa sem raiz, você imediatamente cairá quando o sol se levanta para queimá-lo. Daquilo que vocês possuem, apenas o que pode sobreviver ao teste das provações é digno de confiança. Se vocês não aprofundarem suas raízes o bastante, vocês estarão sujeitos a fracassar. Terceira razão: empedramento do solo.
A terceira razão é que embaixo da superfície terrestre também há pedras. Não é que uma pessoa com pouca terra esteja sem vontade de aprofundar suas raízes, mas as pedras lá estão para obstruí-las. Superficialmente, ela é como as outras pessoas, mas em seu interior há pecados escondidos e ego endurecido. Na Bíblia, pedra tem diversos sentidos, um dos quais é o coração de pedra, em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Se desejamos aprofundar nossas raízes, não devemos endurecer nossos corações. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Muitos cristãos nunca foram contrariados em seu modo de pensar e nunca foram quebrados. Eles sempre têm muitas razões para rejeitar a vontade de Deus e insistir em seus próprios pontos de vista, o modo como cada coisa deve ser feita. Eles têm pedras interiormente e seu coração é muito duro. Deus tem que destruir suas pedras interiores antes que possam aprofundar suas raízes. Há apenas uma espécie de pessoa que aprofunda as raízes, aquele que teme a palavra do Senhor. Isaías capítulo 66, versículo 5. Vocês precisam saber que um coração insubmisso a Deus é um coração de pedra. Devemos pedir a Deus que nos ilumine para ver quão grandes são as pedras em nós. Se temos pedras interiormente, não podemos aprofundar raízes. Então, quando o sol se levanta e esquenta, iremos murchar. As pedras não existem apenas por causa de um coração endurecido, mas também por causa de pecados ocultos. Talvez em sua vida haja um determinado pecado do qual você não se livrou, porque o preço é alto demais para que você tenha coragem de tratar com ele. Ou talvez a exigência de Deus seja forte demais para você ceder, resultando em argumentação e discussão com Deus. Se você tolera que o seu pecado oculto permaneça, você não pode aprofundar raízes. Como então evitar de murchar quando o sol aparece e esquenta? Criem raízes profundas. E agora, assim como vocês confiaram em Cristo como Salvador, confiem nele também para os problemas de cada dia. Vivam em união vital com ele. Deixem que as suas raízes se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Para atingir esse tipo de viver, deve haver um exercício regular diário. Separe pelo menos um pequeno tempo somente para orar e ler a palavra na presença de Deus. Se possível, também reserve algum tempo para orar pelos irmãos, pela igreja e pela obra de Deus. Se um cristão não lê a Escritura e não ora toda manhã, é inútil falar sobre vida em profundidade. Lançar raiz não são só meras palavras, mas uma prática verdadeira em nosso viver diário. Quando você começa a aprender, é necessário investir um preço por isso. Possa o amor de Deus atrair-nos para as profundezas, dia após dia, para que possamos aprofundar nossas raízes cada vez mais. Para viver uma vida nas profundezas, é necessário ter comunhão íntima e direta com o Senhor. Cantares capítulo 4, versículo 12 diz: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Aqui é falado sobre um jardim. Como é visto na Bíblia, um jardim foi a primeira ideia de Deus. Diferente de uma terra comum para a plantação de um modo geral, ou de um campo específico para a lavoura, um jardim é somente para a beleza e desfrute. Num jardim pode haver árvores, mas o propósito não é a madeira. Elas podem ser frutíferas, mas ainda o propósito não é gerar frutos. A importância de um jardim está relacionada às suas flores. Elas foram plantadas apenas por sua beleza. Plantar flores é, portanto, para a satisfação dos olhos. Descrever esse jardim é como um jardim fechado. Significa que ele não é um parque público ao qual todos têm acesso para ter prazer, mas é fechado exclusivamente para Cristo. A beleza interior é para ser vista e apreciada somente por Cristo. Este tipo de viver não pretende agradar aos homens, mas apenas a Cristo. Este tipo de vida é um manancial recluso. Um manancial é para as pessoas usarem, embora seja assim. Ainda está reservado para o Senhor. É uma fonte selada. Um manancial é produzido pelo trabalho humano, mas uma fonte não.
O manancial é para os homens, mas uma fonte é para Deus. Uma fonte é para a alegria, o contentamento que adquirimos na presença de Deus. Tal experiência não é para ser deliberadamente exposta a outras pessoas, porque ela é uma fonte selada. Um cristão nunca deveria intencionalmente exibir sua beleza, busca e experiências espirituais para que os outros vejam. Por outro lado, tudo deveria ser silenciosamente selado para o Senhor. Somente esta espécie de vida nas profundezas satisfará o coração do Senhor. Nossa vida é muitas vezes tão superficial e uma grande parte dela é exposta na superfície. Possa o Senhor conceder-nos graça, permitindo que a cruz faça uma obra profunda em nosso interior, para que possamos firmar as raízes a fim de ter uma vida nas profundezas para cumprir a vontade de Deus e satisfazer o seu coração.